Alô, pessoal. Pessoal, venho com um novo assunto para vocês, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de eletricidade. Então, veja só. Vamos falar hoje de carga elétrica. Anotei algumas coisas aqui importantes para a gente começar a fazer os nossos exercícios. Tá ok? Então, primeiramente, vou apresentar algumas coisas aqui para vocês bem rápido e vou falar para vocês como é que a gente pode calcular a carga elétrica. Tá ok? Depois disso, vou apresentar dois exemplos e seguindo a nossa explicação. Posteriormente, depois desses exemplos, eu vou passar para vocês dois exercícios. Ok? Então vamos lá. Bem prático e bem rápido. Eu coloquei aqui o que é carga elétrica, que é o que a gente vai estudar agora, né? Que a gente vai aprender a calcular. Então eu coloquei que a carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, sendo que a carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa. Isso aí fica para vocês aí, para vocês saberem o que é uma carga elétrica. Para se calcular essa carga elétrica, eu vou usar essa fórmula aqui, onde eu tenho um Q, que é igual a mais ou menos N vezes o E. Então eu coloquei aqui o que é que significa cada letra dessa. Então esse Q grandão aqui é a carga total, a carga elétrica que eu quero calcular, certo? E essa carga elétrica, toda vez que eu calcular, que eu encontrar um valor, eu vou dar esse valor em Coulomb, certo? Que é representado pela letra C. Então vamos supor que a carga elétrica seja 2. 2 o que, professor? 2 Coulomb. Vamos supor que essa carga elétrica seja 34. 34 o quê? 34 Coulomb. E assim sucessivamente. Esse mais e menos aqui, N, eu coloquei aqui que isso corresponde ao número de elétrons. Esse N corresponde ao número de elétrons. Ou em falta ou em excesso. Por isso que tem mais ou menos. Mais é em excesso e menos é em falta, certo? E o Ezinho aqui, esse Ezinho, é a carga elementar. Sabendo que toda vez que formos fazer os exercícios, na questão, geralmente, ele dá a carga elementar, certo? Então, ele vai dar o número da carga elementar lá, que é um número já fixo. Ele vai dar esse número e você vai lá e só substitui nessa fórmula aqui. Eu coloquei uma observação aqui embaixo, que no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema SI, que a gente encontra em muitos livros aí, o valor dessa carga elementar, dessa carga aqui elementar, que eu acabei de falar dela, esse valor dela é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, certo? Esse número aqui, pessoal, dessa carga elementar, está escrito em notação científica. Por quê, professor? Porque, ó, olha para cá, para esse expoente aqui, menos 19. Esse número aqui é muito grande, certo? Então, não tem como a gente estar escrevendo esse número muito grande para estar resolvendo as nossas questões. Vai dar só trabalho. Veja só, ele aqui está escrito em notação científica. Se eu fosse escrever esse mesmo número aqui, ele no número normal, ia ficar dessa maneira, ó. Veja aqui, ó, 0,0000000 até 16. Por quê? Porque ele aqui é 1,6 vezes 10, base 10, elevado a menos 19, certo? Então, esse número escrito em número normal, esse número em notação científica escrito em número normal, vai ser esse número todinho grande aqui. Então, vamos trabalhar dessa maneira, certo? Com notações científicas. E o número que não tiver em notações científicas dentro da questão, vamos colocar e depois, se for o caso, damos a resposta com o número normal. Entenderam? Além disso aí, eu quero falar para vocês sobre o processo de eletrização. E eu coloquei aqui que esses processos de eletrização é um processo de acrescentar ou retirar elétrons de um corpo neutro que passe a estar eletrizado, certo? Então, esses processos de eletrização, pessoal, eu posso encontrar ele dividido em três maneiras, em três processos. Um chamado por atrito, outro chamado por contato e outro chamado por
indução. Eu coloquei aqui em cima que o processo de eletrização por atrito, eu coloquei uma definiçãozinha aqui. A eletrização por atrito acontece principalmente quando dois ou mais corpos isolantes são esfregados um contra o outro. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo e fica legal para você entender. O processo de eletrização por contato, eu coloquei aqui. A eletrização por contato ou condução, pode ser chamado contato ou condução, consiste em encostar um objeto já eletrizado em outro eletricamente neutro. Daqui a pouco vamos ver com exemplo para você entender isso melhor. E o processo de eletrização por indução, eu coloquei aqui na frente. No processo de indução, a eletrização de um condutor neutro ocorre por simples aproximação. Então, sabendo disso aqui, pessoal, dessas três definições, eu vou trazer aqui uns exemplos representados por figuras. Então, veja só. Eu tenho uma figurinha aqui, certo? Eu acho que todos estão vendo a figura aí. Que esse processo, essa figura aqui, é o processo por atrito. Processo de eletrização por atrito. Aí eu vou ler aqui novamente o que eu tinha colocado e vocês vão observar. Veja que eu tenho aqui, primeiramente, dois objetos. Eu tenho um vidro, tá aqui, e eu tenho uma seda, um panozinho, uma seda, certo? E ele fala lá no processo por atrito, certo? No processo de eletrização por atrito, ele fala que isso acontece principalmente quando dois objetos, ó, um objeto aqui, que é o vidro, e o outro objeto aqui, que é a seda, quando dois objetos ou mais corpos isolantes, veja que o vidro e a seda é isolantes, certo? São esfregados um contra o outro. Então, quando eu esfregar essa seda com o vidro aqui, os dois vai passar a ficar eletrizado. Veja que eles estão eletrizados aqui. Tem mais uma coisinha que eu quero acrescentar nesse processo por atrito. Nessa eletrização por atrito, certo? Eletrização por atrito, um desses corpos aqui, certo? Perde elétron e o outro ganha elétron. Então, como é que eu posso saber isso? Então, veja só. Os dois aqui estão neutros, certo? Foram esfregados um no outro. Então, quando eu esfreguei um no outro, isso aconteceu eletrização por atrito. E um dos corpos ganhou elétrons e o outro perdeu. Então, o vidro aqui, ó, tá com o sinalzinho de mais, ganhou elétrons. E a sedazinha aqui, que é o pano, certo? Perdeu elétrons. Veja que ele está com um sinalzinho de menos. Aqui está com o sinalzinho de mais. Sinal de mais, ganhou elétrons. Sinal de menos, perdeu elétrons. Então, a eletrização por atrito é dessa maneira, para vocês entenderem aí. São dois corpos ou mais corpos que estão neutros, os dois, de princípio, e quando esses dois corpos são esfregados um no outro, eles vão ficar eletrizados, certo? Eles vão ficar eletrizados. Então, eles ficando eletrizados, um vai ganhar elétron e o outro vai perder. Isso é a eletrização por atrito, ok? Bora ver agora a eletrização por contato. Então, por contato, pessoal, estou trazendo aqui um outro desenho. Eletrização por contato. Veja que eu tenho dois corpos. Eu tenho um corpo aqui que está eletricamente eletrizado e outro que está neutro. Então, veja só, o que é que se diz a eletrização por contato? Ela fala que a eletrização por contato ou condução, que isso foi explicado, consiste em encostar, certo? Um objeto já eletrizado, que é esse aqui, ó. Esse objeto já está eletrizado. Consiste em encostar um objeto eletrizado
em um outro eletricamente neutro. Esse está neutro. Quando eu encostar esse que está eletrizado nesse que está neutro, ele vai ficar também eletrizado com a carga daquele que está eletrizado. Veja que ele aqui ficou com um sinalzinho de mais. Olha os dois aqui separados, separei os dois agora. Ele foi encostado no outro, pegou a carga positiva aqui desse que já está eletrizado positivamente e quando afastou ele continuou eletrizado. Então a eletrização por contato, ela consiste nisso, em encostar um objeto já eletrizado em um outro eletricamente neutro. Veja que é bem fácil de entender. E por último, bom pessoal, por último eu trago aí a eletrização por indução. Então veja só que eu trago também um desenho aí. E lá no processo por indução, ele fala o seguinte, que é a eletrização de um condutor neutro ocorre por simples aproximação. Então veja só, por indução é muito bem fácil de se entender. Veja que eu tenho aqui um objeto neutro, certo? E esse aqui está eletrizado. Deixa eu acender aqui que é para vocês verem. Está eletrizado. Então, se eu aproximar esse aqui, que é o indutor, desse objeto neutro aqui, só aproximando, ele vai ficar também eletrizado. É o que diz lá a eletrização por indução, que ele vai ficar eletrizado por uma simples aproximação. Então, veja aqui nesse outro exemplo. Eu tenho aqui um objeto que ele está eletrizado com sinalzinho de mais, certo? Está com sinalzinho de mais. Eu aproximei um objeto que está eletrizado com um sinalzinho de menos. Só a aproximação desse objeto aqui, esse aqui também vai ficar também eletrizado com um sinalzinho de menos, que ele vai também pegar a carga desse objeto aqui que está eletrizado com o sinal de menos. Então, a eletrização por indução é bem fácil de se entender. É uma aproximação de um objeto que está eletrizado num objeto que está neutro. Ou ele pode também estar eletrizado com carga diferente, que é o caso desse aqui. Ele tem a carga de mais, ele está com a carga de mais. Quando eu aproximo esse objeto que está com a carga negativa aqui, com esse sinalzinho de menos, ele também vai ter essa carguinha de menos aqui, certo? É o que ocorre aqui também embaixo. Veja que eu tenho um círculozinho amarelo com sinalzinho de menos e um círculozinho rosa com sinalzinho de mais. Aqui, quando eu aproximei esse círculozinho com sinal de menos em um corpo B que já tinha o sinal de mais, estava eletrizado com o sinalzinho de mais, ele também adquiriu essa carga de sinalzinho de menos e ficou eletrizado também com esse sinalzinho de menos. Então, só para finalizar, essa eletrização por indução nada mais é do que uma aproximação, só uma aproximação simples de um objeto eletrizado próximo a um objeto neutro. Ou ele pode também estar eletrizado com uma carga diferente e adquirir aquela carga daquele objeto que foi aproximado dele. Ok, pessoal? Então é isso aí, os 3 processos de eletrização. Eu trago aqui uma tabela, que isso vai ser muito importante quando estivermos calculando a carga elétrica, certo? Então são os submúltiplos de Coulomb. Então, que submúltiplo é esse? São esses 4 aqui que são mais importantes. Então, eu tenho aqui um MC. Esse MC quer dizer milicoulomb. E esse milicoulomb vale 10 elevado a menos 3 coulomb. Eu tenho aí tem esse sinalzinho aqui, esse símbolozinho aqui grego com o C. Isso chama micro. Então aqui eu tenho um microcoulomb. Um microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. Esse símbolozinho aqui grego é chamado de micro. Eu aqui tenho um NC.
Esse N aqui é chamado de nano. Então aqui eu tenho 1 nano coulomb, que é igual a 10 elevado a menos 9 coulomb. E o último aqui eu tenho 1 PC. Esse P é chamado de pico. Então eu tenho 1 picocoulomb. E 1 picocoulomb é igual a 10 elevado a menos 12 coulomb. Vocês vão entender isso quando tivermos fazendo as questões. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza isso daí. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vou resolver agora os exercícios para vocês verem como é que a gente pode utilizar essa fórmula aí para calcular a carga elétrica.